Olá, sou o professor Rodrigo Menezes e esta é a aula Cartografia para Geoprocessamento. Os conceitos básicos da cartografia temática, usos e aplicações e noções fundamentais de cartografia temática digital e geoprocessamento é o tema central desta aula. O objetivo geral é apresentar os fundamentos e a evolução de aplicações da cartografia temática no geoprocessamento. Os objetivos específicos é entender os fundamentos da cartografia temática, compreender os elementos cartográficos na composição dos mapas temáticos, compreender como a cartografia temática evoluiu para a cartografia temática digital e apresentar a evolução da cartografia temática e os tipos de mapas. Então, o conteúdo principal dessa aula é a cartografia temática digital, formas de dados cartográficos e geoinformação, o que é geoprocessamento, sistemas de informação geográfica, o SIG, e os tipos de representações cartográficas. O conceito de cartografia apresenta-se como conjunto e estudo de operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise de documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. A ciência cartográfica está diretamente vinculada ao processo evolutivo do homem. Afinal, a cartografia é utilizada desde seu início para a compreensão do espaço geográfico, evidenciando a visão de mundo ao decorrer da evolução humana. Os mapas são utilizados por diversos governos e instituições de pesquisa para a promoção de políticas públicas voltadas para a engenharia social. E um case de sucesso do uso de cartografia temática para a resolução de problemas é que lá no caso do século XIX, em 1854, que o médico John Snow indicou em um mapa da cidade de Londres a localização dos casos de óbito por cólera e os poços de água que abasteciam a cidade. A cidade de Londres passava por um surto dessa doença, e uma das formas de proliferação dessa doença é a ingestão de água contaminada. E o que o médico John Snow fez foi localizar em uma região da cidade os casos de óbito por cólera, que são esses pontos pretos, e os poços de água que abasteciam a cidade, que são esses X aqui com o círculo vermelho no mapa. Após o mapeamento, John Snow identificou que a maioria dos casos de óbito por cólera estavam localizados em torno de um poço de água localizado na Broad Street. E estudos posteriores provaram e comprovaram que realmente a água que estava sendo oferecida à população, ela estava contaminada e favoreceu, o grande número de casos de cólera nessa região. Então, isso já é uma prova, uma amostra de como a cartografia ela pode ser utilizada para resolver problemas, dos diversos problemas que podem ocorrer no espaço geográfico. Porém, a diferente do século XIX, hoje a cartografia ela não tem mais o uso analógico como sua principal saída. Hoje a cartografia temática, por meio da computação, ela passa por um novo momento, que é o momento da cartografia temática digital. E é importante salientar que nos séculos 20 e 21, a cartografia passa a atribuir conhecimentos de diversas áreas do conhecimento, em que novas tendências surgiram na maneira de lidar com os dados cartográficos. Os mapas tornam-se ferramentas indispensáveis para diversos objetivos, a exemplos dos usos militar, político, ideológico e para propósitos de propaganda, a exemplo do geomarketing. O desenvolvimento da cartografia está aliado à capacidade de processamento de informações que os aparelhos computacionais apresentam, principalmente nas décadas de 60 e 70. Como resultado, cartógrafos passam a mapear remotamente diversos locais do planeta por meio de fotografias aéreas, imagens de satélite, uso de radares, entre outros, mapeando desde abismos nos oceanos até mundos extraterrenos.
É importante salientar aqui que, já antes da década de 60 e 70, antes da incorporação dos aparelhos computacionais, o homem já desenvolvia os mapeamentos por meio de fotografias aéreas, né, utilizando aviões, balões, enfim, diversas formas de mapeamento eram feitas. Porém, com o melhoramento na capacidade de processamento de informações por meio da computação, isso favoreceu cada vez mais a geração de mapeamentos, não só a geração das imagens aéreas, né, ou imagens feitas por satélites artificiais que são lançados no espaço, mas também favoreceu o processamento dessas informações. E como exemplo aqui nós temos o mapeamento das terras lunares, em que o homem agora ele também desenvolve o mapeamento não apenas da superfície terrestre, mas também de outros planetas, né? Exemplo da superfície lunar, né, que é um satélite, não é um planeta, mas é um corpo extraterreno, é um corpo celeste extraterreno, como também é exemplo do mapeamento dos planetas, do planeta de Marte, por exemplo, né? Então, logo após o desenvolvimento da computação, a cartografia temática digital ela surge como uma importante ferramenta. Já no século XXI, os mapas que eram feitos em papel dão espaço ao surgimento do pixel. Em inglês, pix significa figura e el vem de elemento. E significa a criação dos mapas digitais. O desenvolvimento de sistemas de informações geográficas, por exemplo, SIGs, são baseados em sistemas computacionais. A partir da década de 60, tem possibilitado a cientistas e cartógrafos mapearem todo o mundo em detalhes impensáveis nas outras eras de mapeamento. Por exemplo, na era do descobrimento, se pensava que a Terra era plana e o nível de conhecimento dos territórios e dos continentes era muito menor em relação ao que nós temos hoje, o que possibilitou a computação, né? Então este fato contribuiu para que atualmente provedores de serviço à internet, exemplo da empresa Google, utilizem o termo aplicações geoespaciais para a disponibilização de informações mapeadas. Graças a uma gigante geração de dados geográficos em diferentes escalas, tanto a escala global, regional, local e topográfica, qualquer computador ou telefone móvel é capaz de apresentar localidades na Terra em segundos, possibilitando os mapas em diferentes níveis de resolução e precisão. E aí entra algumas aplicações que já fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, os mapas da Google, né, o Google Earth, ou podemos falar da aplicação Waze, por exemplo, que utiliza informações mapeadas para trazer informações em tempo real sobre o trânsito, ou por exemplo até a aplicação Uber, né, que é o serviço de carona e que utiliza também o mapeamento como uma das ferramentas fundamentais para o seu funcionamento. E dentro dessa concepção de cartografia temática digital e geoprocessamento, é importante compreender o que significa geoprocessamento. O termo geoprocessamento denota uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas. Esta tecnologia, denominada geoprocessamento, tem influenciado de maneira crescente as áreas de cartografia e geografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano, entre outras. Podemos citar aqui arqueologia, espeleologia, enfim, variadas áreas. E os instrumentos computacionais do geoprocessamento, chamados de sistemas de informações geográficas, permitem a realização de análises complexas ao interagir dados de diversas fontes e ao criar um banco de dados georreferenciados. Os SIGs ainda permitem a automatização da produção de documentos cartográficos. Então o SIG ele serve para gerar informações, como também produzir documentos cartográficos, né? Uma das suas principais saídas, por exemplo, é a organização e a geração de mapas temáticos. Outra abordagem interessante acerca do geoprocessamento refere-se às 4 etapas essenciais do geoprocessamento, que são a coleta de dados, o armazenamento de dados, o tratamento da informação e o uso integrado.
como coleta de dados, nós podemos colocar aí as imagens de satélite, os aparelhos GPS. Para o armazenamento de dados, nós damos os nomes de banco de dados georreferenciados, que significa a mesma coisa de um banco de dados convencional, porém, para ser um banco de dados georreferenciado, precisa-se da localização, da entidade localização. Então, todas as informações que estão dentro de um banco de dados georreferenciados, eles estão referenciados a algum lugar. Ele tem uma coordenada XY, latitude e longitude. E por isso eles são chamados de dados, um banco de dados georreferenciados. O tratamento e análise de informações por meio de diversos algoritmos permitem o uso integrado das informações para gerar mapas temáticos, por exemplo, como uma das saídas do SIG. Então, o que é o geoprocessamento? É um conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. É um conjunto de técnicas. Então, o geoprocessamento ele é um universo que está relacionado principalmente às etapas de coleta de dados, armazenamento, tratamento e análise e uso integrado. O geoprocessamento pode ser aplicado em tudo que pode ser posicionado. E aí tem essa afirmação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é super importante, que é: se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. Então, o geoprocessamento como um conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial, em que é baseado nas etapas de coleta de dados, armazenamento de dados, tratamento e análise dos dados e o uso integrado. A cartografia temática digital teve como início da utilização do computador em cartografia ocorreu por volta de 1960 nos Estados Unidos. Nessa época, a ênfase estava na criação de algoritmos que reproduzissem tarefas muito dispendiosas manualmente, como traçado de curvas de nível e de reticulados representando os paralelos e meridianos segundo a projeção cartográfica. Durante a década de 60, fez-se muito esforço para a implementação de algoritmos que reproduzissem as tarefas manuais e que reproduziam as tarefas antes executadas. Desta forma, com o desenvolvimento dos dispositivos para visualização, monitores e impressoras, o aumento da capacidade de processamento dos computadores e a diversidade de métodos de captura de dados, houve um grande avanço também no desenvolvimento de softwares para tratar a informação cartográfica. Então, no início da cartografia temática digital, o principal desafio era construir os algoritmos necessários para gerar as tarefas mais dispendiosas. Por exemplo, a geração de curvas de nível de um relevo. E a sobreposição das informações armazenadas permitia que fossem feitas análises sobre os dados, gerando nova informação. O que significa isso? Dentro do sistema de informação geográfica, você tem os layers, que são as camadas, e podem ser utilizadas e visualizadas e também trabalhadas de uma forma que pode ser utilizada de uma forma dinâmica, e isso favorece não só a visualização, mas também a geração de novas informações. Com isso surgiram os sistemas de informação geográfica, SIG, ampliando as possibilidades de elaboração dos mapas temáticos por processos automatizados ou digitais, como são mais conhecidos atualmente. Já o conceito de SIG, vemos que dentro do conjunto de técnicas que é o geoprocessamento, nós temos a etapa do uso integrado. E dentro desta etapa de uso integrado, nós temos os sistemas de informação geográfica. Mas o que significa um SIG? Um SIG ele é um sistema computacional capaz de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar e imprimir dados referenciados espacialmente em relação à superfície terrestre. Quando eu falo dados referenciados espacialmente, estou me referindo ao dado georreferenciado. É como se fosse uma tradução literal do que significa o conceito de dado georreferenciado. E se caracteriza por permitir ao usuário a realização de operações complexas de dados espaciais. Então o SIG ele integra 3 dimensões essenciais, que é o sistema de gerenciamento do banco de dados, procedimentos para operação de dados geográficos,
e algoritmos e técnicas para análise dos dados. O termo SIG refere-se àqueles sistemas que efetuam tratamento computacional de dados geográficos. Um SIG armazena a geometria e os atributos dos dados que estão georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e numa projeção cartográfica qualquer. Ele armazena não só a geometria, mas também os atributos desses dados, bem como a sua localização. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal característica a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados. O requisito de armazenar a geometria dos dados geográficos e de seus atributos representa uma dualidade básica para um SIG. Para cada objeto geográfico, um SIG necessita armazenar seus atributos e as várias formas de representação gráfica associada. Se for um dado vetorial, ele terá um tipo de representação gráfica. Se for uma imagem de satélite ou um modelo tridimensional de relevo, terá outra representação gráfica associada. Mas todas essas representações gráficas ela tem os seus atributos vinculados, como também a sua localização, o seu XY, a sua latitude e a sua longitude. Devido a uma ampla gama de aplicações, onde estão incluídos temas como agricultura, floresta, cartografia, cadastramento urbano, arqueologia, geografia, entre outras, há pelo menos 3 maneiras gerais para se utilizar um SIG, que são: primeiro, ferramenta de produção de mapas, é uma importante ferramenta para a produção de mapas temáticos. Segundo, suporte para análise espacial de fenômenos. Por meio da utilização de diversos algoritmos, eu posso gerar diversos tipos de análises espaciais dos mais variados fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. E por terceiro, por último, eu posso utilizar um SIG como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação de informação espacial. Então, para esclarecer ainda mais o conceito de SIG, apresenta-se algumas definições gerais. Então, o SIG ele é um conjunto computacional de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados geográficos, dados georreferenciados. Um SIG ele é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e utilizar dados sobre o mundo real. É um sistema de suporte à decisão que integra dados georreferenciados no ambiente de respostas e problemas e também pode ser considerado um banco de dados indexados espacialmente relacionados com alguma localização no espaço, sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais. Então, no geral, o SIG ele trabalha com essa ideia de eu tenho o mundo real e a partir desse mundo real eu tenho as formas de coleta de dados, a aquisição de dados que podem ser a partir do GPS, de uma imagem de satélite, por exemplo. Logo após a aquisição desses dados, eu tenho a manipulação desses dados que vai gerar análises. E essas análises vai me ter a possibilidade de gerar produtos. E esses produtos estão voltados para a tomada de decisão. Diversos tipos de tomadas de decisões podem ser tomadas pelos produtos que são gerados pelo sistema de informação geográfica, e essas tomadas de decisões vão gerar novas ações qualitativas no mundo real. Então a ideia do uso do SIG é o processo de melhoria contínua dentro do mundo real. Então utiliza-se as ferramentas de geoprocessamento e permite a capacidade de desenvolver análise espacial com base nos dados que alimentam o sistema. Então eu posso utilizar o SIG e o geoprocessamento no auxílio para a tomada de decisão nas áreas de planejamento urbano, cadastro imobiliário, gestão dos recursos naturais, estudos ambientais, turismo, segurança pública, agricultura, saúde, enfim, diversas áreas. E aqui como exemplo, dentro do sistema de informação geográfica, se utiliza-se uma tríade, que seria a tríade da escala de mapeamento e do seu uso. Por exemplo, para se trabalhar dentro do sistema de informação geográfica do geoprocessamento, eu devo compreender qual é a minha escala de mapeamento que vai me possibilitar, por exemplo, compreender o fenômeno que eu estou querendo analisar.
Neste caso aqui eu tenho o mapa do estado de Sergipe com os territórios sergipanos. Então, se o meu objetivo de análise é mapear os territórios sergipanos, eu preciso ter dados geográficos que me possibilitem mapear nessa escala. Então eu não posso, por exemplo, saber se o comprimento de uma rua no município de Estância, se a escala do meu mapeamento não me possibilita gerar esse tipo de mapeamento. Então eu tenho diversas escalas de mapeamento que me permitem trabalhar com os mais diversos tipos de mapeamentos. Então eu saio de um dado, de uma escala regional, né, para o estado de Sergipe e, por exemplo, estou agora mapeando aqui a população das áreas urbanas e rurais da sede municipal do município Nossa Senhora do Socorro, no estado de Sergipe. Veja que eu já utilizo um outro tipo de escala de mapeamento, com outro tipo de informação que me possibilita compreender onde é que existem mais pessoas residentes nas áreas do município de Nossa Senhora do Socorro, por exemplo. Como também eu posso, com uma escala de mapeamento com maior detalhe, por exemplo, identificar o comprimento de uma rua no município de Estância. Então eu saio de escalas para me possibilitar o entendimento de objetos no espaço geográfico. Então essa tríade de escala e representação e o que se quer de resultado é muito importante para se desenvolver os trabalhos na área de geoprocessamento e no SIG. Compreender qual a escala de mapeamento vai possibilitar a geração das minhas análises. É fundamental. E o que é um mapa temático? Nesse conjunto de SIG, de geoprocessamento, o que significa um mapa temático? O que significa cartografia temática? É o conjunto dos objetos que possuem alguma afinidade estrutural ou funcional, por exemplo, para representar a hidrografia de uma região, estradas de rodagem, tipos de solo, etc. Em um SIG, a ideia de mapas temáticos é utilizada através do conceito de camadas, onde para uma mesma região podem ser criadas diversas camadas de dados, uma para cada tema a ser representado, e isso facilita a realização de operações de análise. Os instrumentos computacionais do geoprocessamento, chamados de Sistema de Informação Geográfica, permitem a realização de análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar um banco de dados georreferenciados. Um SIG ainda permite a automatização da produção de documentos cartográficos. Mas para se elaborar um mapa, se tem um roteiro e é importantíssimo compreender como esses passos podem ajudar na confecção de um mapa temático. Por exemplo, para se confeccionar um mapa, se requer a seleção das informações que comporão o mapa, a classificação das informações em grupos, se são dados vetoriais, se são dados matriciais, se são raster. A simplificação para a representação é super importante. Na cartografia, o conceito de menos é mais é super importante. Então, compreender que o mapa não é uma figura, é um texto. A pessoa, quando pega um mapa para analisar, ela não fica olhando a figura como uma obra de arte. Ela interpreta essas informações, ela lê o mapa. A leitura de mapa precisa ser simplificada, pois o objetivo final é que os usuários possam compreender rapidamente, de uma forma mais simples, o que se quer mapear, o que aquelas informações mapeadas estão representando. A ampliação de certas características para que possam ser representadas e escolhas de símbolos para representar as diferentes classes. Então é super importante compreender os elementos que existem no mapa temático, desde o título até a data, órgão de instituição que organizou, a fonte dos dados que organizaram esse mapa. Então, o título, subtítulo, escala, a orientação, as coordenadas, a zona e meridiano central, o datum utilizado para o mapeamento, a legenda, a fonte, o autor do mapa, o órgão e instituição que esse autor está vinculado e a data da elaboração do mapa, são os elementos fundamentais para a criação de um bom mapa temático. Por exemplo, eu tenho o município de Riachuelo no estado de Sergipe.
E aí eu vou apresentar para vocês o conceito de camadas, né, dentro do SIG. Por exemplo, eu tenho aqui a fotografia aérea 1/2000 do município de Riachuelo, do estado de Sergipe. E a partir dessa imagem, a partir dessa base, eu vou criar os meus temas, que vão estar relacionados às mais variáveis características desse espaço geográfico. Por exemplo, eu tenho as curvas de nível de metro e metro, que vão me dar uma noção do relevo da topografia do município de Riachuelo. Mas eu também posso mapear as principais edificações, eu posso mapear os parques e praças, eu posso mapear torres de comunicação, arruamentos, galerias e bueiros, eu posso mapear os logradouros. Então, a partir de uma fotografia aérea, eu posso, dentro do sistema de informação geográfica, criar diversas camadas de informações que representam os mais variados objetos do espaço geográfico naquela região. Então, essa é a ideia de camadas. Eu posso trabalhar com elas da forma que eu bem quiser trabalhar. E a partir da junção dessas informações, eu posso gerar outras informações e novas informações. Então, esse é o principal poder que o geoprocessamento tem para a cartografia temática. Digitalizar essas informações é super importante. Então, concluindo, enquanto aplicações digitais apresentam uma nova era do mapeamento, muitas questões que confrontaram povos babilônicos há mais de 2.500 anos atrás ainda motivam cartógrafos da atualidade. Perguntas como: o que se deve mapear? Quem deve usar o mapa? Independente disso, o fato é que mapas são necessários para diversos usos. Afinal, os mapas respondem às questões mais complexas da humanidade, de onde estou, quem sou eu, o que nós devemos fazer para melhorar os nossos espaços, por exemplo. Então, essas questões, elas podem ser respondidas por meio do uso da cartografia temática digital. Conhecer o espaço para depois gerar melhorias, decisões que possam melhorar o mundo real. É isso que o sistema de informação geográfica, que o geoprocessamento e que a cartografia temática digital possibilita. Porém, a evolução da cartografia possui relação estreita com o desenvolvimento humano. Os mapas são essenciais para estudos e pesquisas em diversas áreas do conhecimento. A cada dia somos informados com notícias sobre poluição, mudanças climáticas, violência urbana e tantos outros problemas ao redor do mundo que certamente o uso de mapas visando reduzir e solucionar os impactos humanos em nosso planeta é indispensável. Contudo, apresento agora a bibliografia que balizou esta aula, desde o Assad, Almeida, o da Silva, IBGE, Martinelli, que apresentam os principais conceitos de cartografia. Fica o convite para se pesquisar também outras referências importantes na área. Agradeço a paciência e a atenção e espero você para as próximas aulas. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.